Palestrinidade para mim é... Palestrinidade é... Palestrinidade. Olá, palmeirense. Palestrino apaixonado pelo nosso Verdão. Vamos fazer uma viagem pelo tempo, uma viagem por novas percepções, uma viagem de emoção. Vamos sobrevoar os principais momentos da construção da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, ou seja, a nossa história. Esta viagem que nos leva aos caminhos que fundamentaram a nossa palestrinidade. Essa palavra que é fácil de entender, mas será que ela é fácil de explicar? Porque palestrinidade é algo que a gente sente, mas não é exatamente um sentimento. É uma coisa que a gente pensa, mas não tem nada a ver com a razão. Aquilo que faz a gente extrapolar, mas é muito mais que gritar. É aquela sensação incomparável para quem tem o coração verde e branco e faz parte da maior família do mundo, a família Palmeiras. Esta jornada passa por locais surpreendentes no Brasil e no mundo. Visita fatos e endereços especiais da cidade onde o Palestra nasceu, cresceu e faz intervenções culturais, arquitetônicas, culinárias, sociais e embarca nos detalhes deste legado material e imaterial que o Palmeiras construiu e segue construindo a todo vapor. A nossa viagem está apenas começando. Vamos para esse campo e mostrar o que nós queremos. Com relação à infraestrutura, mas que se mantém tão apaixonante para milhões de pessoas mais de 100 anos depois do início da nossa história. Envolve o trabalho de muitos. E não só isso, envolve sonho, envolve dedicação. Envolve, na transição do século XIX para o século XX, a esperança em uma vida melhor do outro lado do oceano, em um país maravilhoso chamado Brasil. A imigração italiana deixou um rico legado em solo brasileiro. Os italianos transformaram as relações de trabalho, trouxeram consigo sabores e texturas, tradições e costumes. Trouxeram também a vontade de ajudar a construir uma sociedade diversa, próspera, cosmopolita. E é do sentimento de saudade que nasce o Palestra Itália. Um clube criado por italianos, incorporou aos hábitos do Brasil, jamais impondo, mas agregando, construindo, inovando. Estar à frente de seu tempo, na vanguarda, sempre foi uma característica do Palmeiras. E ser uma marca admirada pelo que faz, dentro e fora do campo, um objetivo comum a todos que vivem aqui e agora e a todos que seguem imortais em nossa memória e em nossos corações. Coragem e solidariedade. É assim que podemos descrever o Palestra Itália desde a sua fundação em 1914. Os primeiros anos do Palestra Itália já foram marcados pela solidariedade. Os primeiros jogos, disputados entre 1915 e 1917, tiveram suas rendas revertidas para a Cruz Vermelha Italiana, ajudando, entre outros, feridos da Primeira Guerra Mundial. O Palestra Itália ainda se torna sócio perpétuo dessa instituição ao doar recursos para a construção da sua sede em Roma. E foi nesta época que o mundo foi assolado pela terrível gripe espanhola, que vitimou mais de 50 milhões de pessoas, sendo 300 mil somente no Brasil, inclusive o presidente Rodrigues Alves. A sede do Palestra Itália, então no centro, é cedida e utilizada como um importante local para atendimento e tratamento de doentes, além de doações em dinheiro para o combate da maior pandemia do século XX.
O Palestra Itália começa também a deixar suas contribuições por toda a cidade, realizando o jogo em benefício à Sociedade dos Camilianos da capital, em prol das obras da Igreja da Pompeia. Estas seriam apenas as primeiras demonstrações da generosidade e da grandeza que só iriam se reafirmar durante o século que viria. Pioneirismo. Aí está outra característica marcante do Palmeiras desde o início. O Parque Antártica, em 1920, foi uma atitude corajosa para um clube ainda em seus primeiros anos de vida. E é neste tradicional ponto de encontro de uma São Paulo ainda provinciana que o Palestra Itália fundamenta os alicerces de uma construção que vai muito além do que podemos ver. Quanta história guarda este solo sagrado, quantas alegrias, quanta paixão. Avançando para a década de 1930, o Palestra carimba sua presença na história do Brasil durante a Revolução Constitucionalista de 1932, doando dinheiro, materiais e até mesmo relíquias, além do uso do próprio espaço para forças militares e para o governo do estado de São Paulo. E em 1933, o Palestra Itália inaugura a primeira arquibancada em cimento armado, digna do nome estádio, na cidade de São Paulo. Algo na época jamais visto antes. Era o primeiro ato de um legado indestrutível. Os alicerces estão postos, sólidos. Eles são a nossa raiz, a nossa essência, o que nos permitiu chegar até aqui. Essa viagem segue rumo à construção da nossa identidade e do nosso pertencimento. A São Paulo dos anos 1940 ganha um novo local público, um lugar icônico até os dias de hoje, o Pacaembu. Na partida inaugural, o Palestra Itália vence o Curitiba por 6-2. Seria apenas o primeiro capítulo de décadas de conquistas. 2 anos depois, o Pacaembu é palco do nascimento de um time que morreu líder para nascer campeão. No contexto da Segunda Grande Guerra, o Palestra Itália, perseguido pelo governo, viu-se obrigado a mudar de nome às vésperas da final do campeonato. Em um Pacaembu hostil, Adalberto Mendes, carregando a bandeira do Brasil, heroicamente entra em campo com os jogadores do recém-nascido Palmeiras, emocionando torcedores e adversários. Nossa identidade palmeirense está construída muito além dos campos. Está junto com a cidade e junto com as pessoas, nos olhos, no coração e na fé. Após um acidente de trem na Cantareira, que matou mais de 100 pessoas em 1944, o Palmeiras realizou o jogo em benefício às vítimas. Neste ano, fez o mesmo em benefício da construção da Catedral da Sé e depois, em 1957, para a construção da Catedral de Nossa Senhora Aparecida, cunhando para sempre seu espírito de caridade, de empatia e, sobretudo, de amor às pessoas. No campo, o Palmeiras ganha um título inédito. Nas ruas, o Brasil todo é verde e branco. Nossa viagem agora pousa no Rio de Janeiro. Um Maracanã chora. A Copa do Mundo acabou com a derrota da seleção brasileira diante de uma multidão incrédula. Neste mesmo Maracanã, no ano seguinte, o Palmeiras conquista a Taça Rio, o primeiro campeonato mundial de clubes já reconhecido na história. O Brasil vibra com o Palmeiras em uma emoção genuína, que não tem rivalidade, tem paixão pelo futebol, que reacende a chama do orgulho de ser brasileiro. O Palmeiras é Brasil e será novamente anos mais tarde. Fora dos campos, o Palmeiras é reconhecido com a Gran Cruz de Mérito Social pela Unesco, pelo espetáculo de patinação artística Periquitos em Revista,
Uma Vida em Prol dos Menos Favorecidos, que desde 1954 já beneficiou centenas de projetos e instituições assistenciais. Enquanto as paradas dançavam a Jovem Guarda e as saias ficavam cada vez mais curtas, o Palmeiras se preparava para mais um passo inédito. Um estádio maior, mais moderno e com uma arquitetura inovadora. Nascem os Jardins Suspensos. Com o campo elevado, os vestiários embaixo e uma arquibancada em forma de ferradura, o estádio Palestra Itália é inaugurado em 1964. Mais uma vez, o Verdão tem a casa mais moderna do Brasil. Nosso legado no antigo Parque Antártica chega a seu segundo e consagrador ato. Essa identidade ítalo-brasileira é definitivamente afirmada na inauguração de outro estádio histórico. Nossa escala agora é no 1965. O Mineirão abre os portões pela primeira vez. No campo, o time do Palmeiras inteiro veste a camisa da seleção brasileira e representa o país em uma partida contra o temido Uruguai. Sai vitorioso e marca a história deste patrimônio arquitetônico e cultural que pertence a todo brasileiro. Palmeiras é minha casa, né? Se não fosse a pessoa da primeira academia, jamais seria o César. A academia, tecnicamente, do que a segunda. Porque tinha mais jogadores de seleção brasileira. Era uma equipe fantástica, muito boa. Joguei com o maior lateral do mundo, que era o Djalma Santos. Valdir. Como que eu já falei o nome dele? Mauri deixou ele embora. E foi eles que puxaram minha orelha. Aprendi muito, me ensinaram bastante. Espetacular, né? Muita recordação, muita lembrança. Merecer naquela época, alguém olhou, falou, esse garoto joga bem, né? Para me contratar, eu era um garoto. Em 59 eu tinha jogado no juvenil. Estava começando a jogar no aspirante. Naquela época nós tínhamos aspirante, então foi muito bom merecer na potência, né, de um menino. Só que a primeira academia fomos campeão uma ou duas vezes somente e não perdurou muito tempo. A segunda academia, com o seu Brandão, perdurou 4 anos. E nos 4 anos nós fomos campeões. E fomos ganhando títulos um atrás do outro. Então foi isso, essa é a diferença. Mas, em matéria tecnicamente falando, as duas eram boas. Melhor era a primeira, mas a segunda foi mais vezes campeão. O Palmeiras permeia o imaginário de torcedores não só pela qualidade no futebol, é o espírito de luta, em todos os sentidos, que ajudou a construir um clube lendário. Os anos de 1970 marcam a segunda academia de futebol. Uma máquina que em 1972 ganhou todos os títulos que disputou e o bicampeonato brasileiro em 1973. Nos campos, os deuses da bola. Nas ruas, uma multidão de fãs elevam o Palmeiras ao Olimpo. Como um porto seguro, o Palmeiras se faz presente, proporcionando alegrias e estendendo as mãos em tragédias. Um grande incêndio assola o edifício Andraus, no centro da capital. Jornais, TVs e passantes observam chocados pessoas que tentam sobreviver no topo do prédio. A Itália foi imediatamente cedido para a transferência dos sobreviventes por helicóptero e o departamento médico do Palmeiras atuou diretamente no socorro às vítimas. O Palmeiras segue construindo, investe nas obras de um centro de treinamento na São Vicente, academia de futebol, e constrói uma marca que é símbolo de todo palmeirense. Em uma apropriação de uma provocação da torcida rival,
o mascote porco se tornou um símbolo de conexão do palmeirense. Esta união é sentida nos gritos de guerra, na força, no desejo de ver o Palmeiras campeão. Eu vim para cá muito jovem. Uma vantagem que eu acho que eu tenho sobre os demais, né? Eu subi na equipe amando o Palmeiras. Então é diferente você jogar de titular num time que você aprendeu. A Esportiva Palmeiras sempre foi uma casa que cobrou muito. Tem que saber que aqui é diferente. Não pode vir aqui encostar, botar o burro na sombra, não. O cara tem que vir aqui trabalhar duro. Então, os grandes nomes do Palmeiras foram jogadores marcados pela raça. Tonhão, Ademir da Guia, Julinho. E personalidade. Então, o jogador do Palmeiras, né, tem que vir e mostrar porque está aqui. Palestrinidade é a pessoa chegar aqui, né, no antigo Parque Antártico, hoje no Allianz Parque, chegar e se sentir palmeirense. É uma sensação de você fazer parte, digo, de uma legião de pessoas, de uma sociedade realmente. Eu acho que o nome Sociedade Esportiva Palmeiras, acho que a gente pega e fala, é uma sociedade esportiva onde, uma sociedade, o que ela é, né? Ela é um grupo de pessoas que se ajudam, interagem. Então a Sociedade Esportiva Palmeiras, ela me marcou muito nesse sentido, de você vinha para o clube e se sentia na sua família. Eu não senti falta da minha família como poderia ter sido, né? Não, eu senti amparado, senti cuidado, eu me senti ajudado, todas as minhas necessidades eram supridas em termos de alimentação, de abrigo, de profissionalismo, de grandes treinamentos, enfim. Então isso é muito forte o clube te deixa uma herança, né? Quando você passa por ele, uma herança de seriedade, né? Conquistei 16 anos de história aqui dentro e também 10 títulos. Isso é muito importante para a carreira de um atleta. E hoje, graças a Deus, né, a gente tem essa marca e me sinto em casa, me sinto onde eu posso retornar, conviver com meus amigos e ser bem reconhecido pela torcida do Palmeiras e pelos adversários também. Então, eu creio que foi realmente uma história muito bacana. Isso está tendo continuidade porque ainda volta ao clube, volta à minha casa. Então, sem dúvida nenhuma, que representa 100% da minha vida hoje. É nos anos 1990 que a locomotiva verde e branca cruza os campos do Brasil e deixa um rastro de grandes vitórias. O grito parado na garganta finalmente ecoa pelos ares e corações palmeirenses. O ano é 1993, com a histórica do Campeonato Paulista e no mesmo ano o Campeonato Brasileiro. E é só o começo dessa trajetória colossal, que conquista os bicampeonatos Paulista e Brasileiro em 94. O Paulista dos 100 gols de 96, a Copa Mercosul em 98 e a inédita Taça Libertadores da América em 1999. O Palmeiras é o campeão do século. Bateu pra fora! Aquela conquista foi um marco, né? O Palmeiras, quando eu cheguei aqui, foi no terceiro ano que eu vim a conquistar, né? Os 2 primeiros anos. Aí, a partir dali, foi um reposicionamento da marca e o Palmeiras bi-paulista, bi-brasileiro, Libertadores, enfim. Teve o de 96 também, que encantou o país, né? Com Djalma, Alex, Luizão, Miller, Cafu. E sempre quando jogava com o Palmeiras era difícil, foi uma fase do Palmeiras muito boa, a fase de 95, 96.
né? 97, era um esquadrão o time do Palmeiras. Palestrinidade eu pude provar, assim, corri até risco de vida. Quando de pequeno, né, minha família toda é corintiana e aí meu pai falava, o Palmeiras é time de italiano, eles não vão te aceitar. E depois com as conquistas, né? Depois com os títulos, toda a minha família, eu consegui converter todos. Até meu pai, que era um corintiano nato, assim, né? Briguento, virou palmeirense. Então eu acho que isso que é a palestrinidade. Na torcida, homens, mulheres e crianças de todos os lugares. Um lar, uma família. O curso da nossa viagem deságua no século XXI. O que era sonho, agora é uma realidade na vida, no coração e no trabalho de milhões de pessoas. Quando eu passo por São Paulo e passo por esse ambiente, uma coisa vem em mim que é muito forte, né? Porque são lembranças que não foi um ano, né? Foram 10 anos seguidos, mais 3 depois, né? Então, tá misturado com a minha vida. Para mim é a paixão que eu vivenciei aqui dentro do clube, né? Você viver dentro de um clube o ambiente de família, porque no clube social, porque no CT, porque no estádio, ambientes dentro do clube que eu vivi, eu sempre vi isso. Conhecer grandes amigos, ter grandes amigos, ter uma vida simples, onde eu possa andar na rua, ser cumprimentado pelos não só palmeirenses, como São Paulino, portugueses, corintianos. Então eu acho que o Palmeiras é isso, o Palmeiras é respeito pelos outros. E eu tentei ser sempre um exemplo dentro e fora de campo quando eu usei a camisa do Palmeiras. Tudo para não manchar, principalmente a imagem do clube. Para o centenário do clube, o Palmeiras prepara mais uma transformação monumental. Em 2014, nasce o Allianz Parque, a arena multieventos de mais alto padrão da América Latina. Um novo cartão postal, um marco da arquitetura e o principal centro de grandes eventos e jogos na cidade de São Paulo. O terceiro e definitivo ato deste legado havia estreado, sido aclamado e reverenciado. Nossa família, nossa união. Novas conquistas, horizontes ultrapassados. O Palmeiras é o primeiro decacampeão do Brasil. A conquista do Campeonato Brasileiro em 2016, juntamente com 2018, elevaram o Palmeiras ao posto de único clube 10 vezes campeão do Brasil. O Palmeiras tem sua marca na história do futebol. E na cidade onde você menos espera, ali está o Palmeiras. Eu cheguei no Palmeiras num momento muito difícil, né? O clube tinha passado por um momento muito difícil no ano anterior e sempre nesses momentos difíceis, essas equipes, né? O Palmeiras, né? Que tem a colônia italiana muito forte, as pessoas parecem que se abraçam, né? E eu cheguei num momento muito difícil dentro de campo e fora também, pela situação que o clube vivia, mas eu senti que todo mundo se abraçou para sair dessa situação, né? E para mim foi maravilhoso participar disso porque eu pude chegar no começo dessa reestruturação, passar as dificuldades que tiveram no começo da reestruturação, que é natural, tanto dentro como fora de campo, e depois colher os frutos, né? Na época de conquistas, né? De abundância, que a gente foi campeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro, né? Que o Palmeiras voltou a ser protagonista. E eu acho que isso cria ainda mais esse vínculo e desperta esse sentimento. Fazer parte da construção de um clube que tem tanta paixão e ter feito parte
nenhum momento difícil e delicado do clube, para mim foi motivo de muita alegria, porque quando eu vejo alguma pessoa batendo no peito de alguém, eu me lembro do meu discurso dentro do vestiário quando eu fiz o meu primeiro jogo, né? Campeonato Paulista de 2015. Aqui não foi só para passar uma temporada, eu vim aqui para entrar para a história. Saímos para jogar e tivemos uma vitória autêntica de muita posse de bola, de muita intensidade, e aquilo trouxe uma identidade não nova, mas ressurgiu de novo dentro do estádio, porque a gente começou a ver a torcida comovida, não pelo discurso, porque a torcida só viu o discurso depois, mas pela entrega que a equipe teve dentro de campo. E hoje, a vocação de cuidado e solidariedade que sempre fizeram parte do DNA do Palmeiras é um pilar estrutural dessa enorme construção. São inúmeras ações que mostram que tem mais dois conceitos que definem muito bem quem nós somos: o respeito às pessoas e o cuidado com a nossa casa, com a nossa cidade e o nosso planeta. Nossos sonhos extrapolam as dimensões dos gramados. Por um futuro mais verde é nosso programa de responsabilidade institucional e nossa bandeira em contribuição à evolução e à cooperação no futebol, por uma sociedade mais saudável e pelo desenvolvimento sustentável. Esta é uma partida decisiva na nossa história. É o legado que os palmeirenses de hoje visam deixar para as gerações de amanhã. Agora, torcedor palmeirense, mais uma vez, vamos com fé, porque esse clube é o maior do mundo, esse manto sagrado é parada, cara. Obrigado, Palmeiras, obrigado aos torcedores. Hoje eu sou um torcedor. A torcida tem que ajudar, acreditar, a torcida tem que fazer esse papel. É importante, porque o jogador precisa desse apoio. O torcedor palmeirense mostrou esse dia que realmente tem sangue nos olhos, né? E esse último campeonato conquistado pelo Palmeiras, para nós lavamos a alma. Não posso deixar de ser torcedor do Palmeiras até hoje. Aqui eles escolheram uma bela equipe para torcer, né? Primeiro isso, né? Esse nível de apoio que eles dão. Eu lembro quando eu chegava para jogar no Palestra Itália, antigo, e aquela torcida imensa cercando o ônibus, né? E aquilo você leva, como jogador, você leva para o campo. Isso é contagiante. Muitos falam que alguns times aí têm uma torcida muito apaixonada pelo clube. E eu só tenho que agradecer a todos e dizer muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Você nos faz sentir únicos e, ao mesmo tempo, parte de uma grande família. Espalhamos nossa palestrinidade por todos os cantos. É um legado repassado de geração em geração, uma herança de amor e alegria. A paixão pelo verde é contagiante. Somos muitos e seremos muitos mais. O nosso passado nos orgulha
e nos inspira a continuarmos a escrever esta linda história de superação e fraternidade. Porque só existe uma coisa maior do que a nossa história: o nosso futuro. Torcedor palmeirense, continua batendo no peito, porque o Palmeiras não é só grande, o Palmeiras é gigante. Então... E essa viagem não para por aqui. Somos passageiros, o Palmeiras é eterno. Toninho cruzou, Ademir! 1914, irmão.